Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica de potência. E na aula de hoje nós vamos conhecer os choppers, certo? São conversores, né? Vamos conhecer as aplicações desses conversores, conhecer o funcionamento dos choppers e os tipos de choppers, certo? Então, o que são, né? O que são os choppers? Eles são conversores CC-CC. Como assim, professor? Você vai converter de corrente contínua para corrente contínua? Não, já é corrente contínua? Tudo bem, mas a gente pode converter uma corrente contínua, né, de uma magnitude para uma magnitude maior ou menor. Por exemplo, uma tensão de 5 volts, a gente pode convertê-la para uma tensão de 9 ou para uma tensão de 3, certo? A gente pode fazer esse tipo de conversão. Então, eles são usados para obter uma tensão variável a partir de uma fonte de tensão constante, certo? A gente pode obter essa tensão variável a partir de uma fonte de tensão constante. Se a gente quer uma fonte de tensão variável, mas só tem uma bateria que não varia de tensão, a gente pode usar um chopper, certo? Então, essa conversão pode ser obtida pela combinação de um indutor ou um capacitor em um dispositivo de estado sólido que opere de modo de chaveamento de alta frequência. Esse dispositivo de estado sólido que opere no modo de chaveamento de alta frequência são as chaves semicondutoras que nós estudamos, transistores, transistor MOSFET, IGBT, os tiristores, certo? Então, é esse tipo de dispositivo. Então, vamos às aplicações, né? A primeira aplicação, uma que é conhecida de vocês, a fonte de tensão variável, certo? De bancada, a gente tem lá no laboratório. Essa daqui, que algumas pessoas não entenderam o que era, mas esse é um adaptador para carregar o celular no carro, né? A gente coloca naquela tomadinha de 12 volts do carro, o antigo acendedor de cigarros, né? Que é de 12 volts, e aí sai uma tensão aqui na USB de 5 volts e a gente consegue carregar o carro. O carro não, desculpa, o celular. Certo? Esses dois aqui, a gente tem um soprador de folhas e uma parafusadeira furadeira a bateria, certo? As duas utilizam baterias, não são ligadas diretamente na corrente elétrica, certo? Usam baterias. Então, para fazer o controle de velocidade das duas aqui, certo? Usando a bateria, a gente precisa de conversores choppers para fazer esse controle, né? Outro amiguinho, principalmente dos moradores de Ceará-Mirim, é esse moço aí, olha só, que é o VLT, né? O veículo leve sobre trilhos, é um trem elétrico, tá bom? Que ele precisa dos choppers para fazer o controle de velocidade dos motores. Olha aí, esse é o Model 3 da Tesla, certo? Também controle de velocidade dos motores. Esse é um dronezinho que também usa esse tipo de circuito para fazer o controle de velocidade, certo? Então, nós temos dois tipos de choppers, o chopper Book e o chopper Boost. O Book, chamado de Step Down, e o Boost, chamado de Step Up. Esse daqui, ele diminui a tensão e esse daqui aumenta a tensão, certo? Então, vamos aos princípios básicos. Aqui a gente tem um chopper muito básico, certo? Que nada mais é do que uma fonte de tensão que passa por uma chave que vai ficar ligando e desligando, certo? E a saída aqui, né? A gente tem uma carga que é um resistor. Essa chave aqui pode ser um tiristor, pode ser um MOSFET, um IGBT, né? Então pode ser qualquer coisa dessa. Então, olha só, como é que vai funcionar aqui? Na carga, a carga vai ver isso aqui, olha só. Hora vai estar ligada a tensão de entrada, VI, hora vai estar ligado nada, né? Hora tensão de entrada, hora nada vai estar ligado. Então aqui é como se a gente tivesse um PWM, a gente controla o tempo em que a chave vai permanecer ligada, né? Que é esse T1 aqui, e o período T, né? É o período onde, somando, né? O tempo que ela permanece ligada e o tempo que ela permanece desligada. E com esses tempos aqui a gente tem o ciclo de trabalho, esse Dzinho aqui, que é muito importante, né? Porque é o ciclo de trabalho que vai dizer quem é a minha tensão de saída. Dependendo do chopper que eu estiver utilizando, a tensão de saída depende totalmente do ciclo de trabalho. Por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, a tensão de saída é a tensão de entrada vezes o ciclo de trabalho, né? Quanto mais tempo a chave permanecer ligada, né, e esse ciclo de trabalho for grande, maior vai ser a tensão de saída.
né? Quanto menos tempo, olha só, ciclo de trabalho pequeno, a tensão de saída é menor, certo? Então vamos ver o conversor book agora. Olha só, agora sim ele está com um filtro, né? Tá sendo esse indutor aqui está servindo de filtro, né? Para deixar, para que a tensão, né? Mesmo que a tensão fique, né? Oscilante, mas que a corrente não tenha toda aquela oscilação, certo? Então, olha só aqui a tensão, mas a corrente, ó, ela não fica ligando e desligando. Ela oscila também, mas, né? Bem menos do que a tensão, certo? Então, a corrente de saída diretamente ligada ao ciclo de trabalho, na verdade é inversamente proporcional, quanto maior o ciclo de trabalho, menor a corrente de saída, né? Aqui a gente tem um conversor boost, no caso ele vai aumentar a tensão da fonte, certo? O conversor boost ele aumenta, o mínimo na saída vai ser a mesma tensão da fonte, mas ele aumenta a tensão, certo? Agora o indutor está aqui na entrada e lá em paralelo com a saída a gente tem um capacitor também, certo? Além desse diodo e a chave que a gente vai ter em todos eles, certo? O boost aqui, olha só, nesse caso aqui vai dobrar, né, o valor da tensão de entrada, mas a tensão de saída vai estar ligada diretamente, olha só, à tensão de entrada, óbvio, e também ao ciclo de trabalho, certo? Então sempre o ciclo de trabalho que depende do PWM, a gente falou sobre PWM lá na aula de inversores, né? É o tempo que a chave passa ligado dividido pelo tempo total, esse ciclo de trabalho, né? E a tensão de saída depende totalmente dele. Além desses dois, a gente tem o conversor Book Boost, né? Que é como se juntasse os dois. As tensões de saída tanto podem ser menores quanto maiores que a tensão na fonte, certo? Agora a gente tem alguns elementos diferentes, posição dos elementos está diferente também, certo? E aí a tensão de saída depende de novo da tensão de entrada e do ciclo de trabalho, mas se vocês prestarem atenção em cada em cada chopper, né, essa relação entre a saída e o ciclo de trabalho é diferente, tá bom? Nesse caso aqui, para um ciclo de trabalho menor do que 0,5, a tensão de saída vai ser menor do que a tensão de entrada. E para um ciclo de trabalho maior do que 0,5, a tensão de saída vai ser maior do que a tensão de entrada, certo? Então, resumindo, conhecemos os choppers, conhecemos suas aplicações, conhecemos o princípio de funcionamento e vimos os tipos de choppers, tá? Então, tudo isso aí a gente viu nessa aula. Muito obrigado, Deus abençoe, bons estudos e até a aula que vem. Tchau, tchau!